Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de Sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa que vê por aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: Sociologia Ambiental. Pois bem, a questão ambiental está em pauta faz bastante tempo já, desde os anos 60 de modo geral no mundo, se intensificando em alguns períodos e sendo esquecida ou abafada em outros. A questão ambiental resulta em conflitos políticos, conflitos sociais, conflitos econômicos que marcam os países e marcam as gestões de alguns políticos importantes. Por exemplo, dentro da própria gestão do PT, a principal crítica ou a maior crítica que grandes setores da esquerda fez ao lulopetismo foi justamente a questão ambiental. Mas nesse sentido, o que é a sociologia ambiental? Qual é a preocupação que a sociologia tem com a questão ambiental? Pois bem, de modo geral, gostaria de dizer para vocês que a ciência, o pensamento científico volta suas atenções à questão ambiental, principalmente a partir dos anos 60, atrelado à obra da bióloga, zoóloga americana Rachel Carson, que escreve o livro A Primavera Silenciosa. A partir de então, a temática ambiental ganha destaque na academia científica e nas diferentes áreas das ciências, seja na geografia, na biologia e também na sociologia e até mesmo na filosofia de uma certa forma. As preocupações sociológicas começaram a surgir principalmente a partir dos anos 80 e vão se intensificar a partir da virada do século. E o que os sociólogos estudam, ou o que se dispõem os sociólogos a estudar quando o assunto é meio ambiente? Para se falar sobre isso, eu quero trazer alguns exemplos práticos para vocês, antes de nós chegarmos especificamente na questão teórica. Estamos chegando no mês de dezembro, estamos começando o verão. E todo verão, seja dezembro ou janeiro, é muito comum no Brasil, principalmente nas cidades grandes, a ocorrência de alagamentos, ruas alagadas, casas tomadas pelas águas. Em outras regiões, no Rio de Janeiro, mas também na região onde eu moro, o Vale do Itajaí, cidade de Blumenau, de Rio do Sul, é comum tragédias envolvendo deslizamentos de terra ou ainda enchentes. Eu vivo numa região que tem muitas enchentes, basicamente todos os anos nós vivemos em cheias, nós temos cheias. De modo geral, a gente poderia olhar para essas tragédias ambientais, para as catástrofes ambientais e nos perguntarmos se elas são socialmente neutras ou economicamente neutras, no sentido de afetarem a ricos, a pobres da mesma maneira. A gente poderia pensar nas enchentes, elas afetam de modo geral pessoas ricas e pessoas pobres. Poderíamos pensar no caso dos tornados, dos furacões, dos terremotos, como o caso do Katrina nos Estados Unidos, eles afetam ricos e pobres da mesma forma. Será que isso é verdade? Uma das principais áreas da sociologia ambiental busca então esclarecer essas questões e analisar se existe relação direta ou indireta entre a distribuição social da pobreza e a distribuição social das tragédias ambientais ou o preço pago pelas diferentes populações a respeito das tragédias ambientais. A gente poderia pensar, por exemplo, as enchentes. De modo geral, elas afetam ricos, afetam os pobres, mas quem sofre mais com elas, via de regra, as populações mais pobres. A gente poderia pensar a questão do deslizamento, que raras vezes afeta pessoas ricas, mas via de regra, quem sofre mais com essa tragédia ambiental são as populações pobres. Nesse caso, os teóricos da sociologia perceberam que existe uma relação direta entre a camada social que você vive e as possibilidades de você ser afetado ou ser vítima de tragédias ambientais, de catástrofes ambientais. Nesse caso, mesmo tragédias de grande abrangência, como por exemplo o furacão Katrina nos Estados Unidos, afetando a ricos e pobres, foram inegavelmente as camadas sociais pobres que sofreram mais, e principalmente as camadas sociais pobres e negras, que demoraram mais tempo para serem resgatadas, demoraram mais tempo para conseguir reconstruir as suas casas, se é que conseguiram reconstruir, e foram elas, no final das contas, que dependeram da ajuda dos outros e para viverem em abrigos e assim por diante. Nesse caso, os sociólogos ambientais percebem uma relação direta entre pobreza e dano ao meio ambiente, percebem também que, infelizmente, são justamente as camadas mais pobres que são também aquelas que provocam maior dano ambiental, no sentido de serem aquelas que vão ocupar as áreas de proteção permanente, que vão ocupar as encostas de morro, que vão viver às margens de um sistema de tratamento de água, de esgoto decente, e vão ver as margens também de um sistema decente de coleta de lixo, provocando então maior impacto ambiental. Nesse sentido, os sociólogos ambientais também são
pontuais ao dizer que se de fato nós nos preocupamos com a questão ambiental, se de fato nós nos preocupamos com o meio ambiente, vai-se necessário resolver também o problema da pobreza, resolver também o problema da ampla desigualdade social. Preservar o meio ambiente é inegavelmente reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade social. E tome cuidado, hein? Isso não tem absolutamente nada a ver com comunismo ou com socialismo. Então essa é uma das primeiras pegadas da sociologia ambiental, analisar a relação entre pobreza e riscos ambientais, entre pobreza e degradação ambiental. Mas os sociólogos ambientais não estudam apenas isso. Há outros temas muito importantes estudados por ele. Vamos pensar esse início de governo Bolsonaro. Já começam a aparecer conflitos aqui, certo? De um lado, nós temos aqueles que defendem a preservação da floresta amazônica. De outro, nós temos aqueles que acreditam que as leis ambientais são um entrave para o desenvolvimento e que faz necessário desmatar mais para investir mais, para gerar mais riqueza. E nesse caso nós entramos num conflito ambiental, mas não só um conflito pela posse da terra, mas um conflito sobre a percepção da natureza e a importância da natureza. Nesse caso, os sociólogos vão apontar para uma coisa muito importante, que é a percepção social do natural, ou seja, como diferentes seres humanos atrelados a diferentes camadas sociais percebem a natureza de modo diferente. Quem está certo? Aqueles que olham para o Amazonas e veem lá uma área que deve ser protegida e, sobretudo, que vai gerar mais lucro, mais riqueza para o Brasil se for protegida, ou aqueles que olham para a floresta e veem nela um grande desperdício, achando que ela vai gerar mais lucro se fosse colocada no chão, se fosse transformado em pasto ou se fosse transformado em soja. Nesse sentido, nós temos as diferentes percepções sociais da natureza, muito estudado pelos sociólogos também. Nesse caso, se você gostou desse tema, cabe aqui algumas dicas importantes de livro para vocês. Um dos mais legais que vai abordar esse assunto, não de maneira direta, mas de maneira indireta, com vários outros temas importantes juntos, é o livro Danos Colaterais do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Lá a gente consegue perceber como os dados do jogo ambiental são viciados e com muita frequência atingem sempre as camadas mais pobres. Outro livro muito legal também para a gente falar isso, mais técnico, mais focado no assunto, é o livro Ecologismo dos Pobres, do autor chamado Juan Martins Alier. É um grande clássico para todo mundo que pesquisa a questão ambiental. Outro livro muito bacana de um escritor brasileiro é o livro intitulado O que é Justiça Ambiental, do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Henri Axelar, que é um nome difícil de pronunciar, confesso. E um outro livro que eu não poderia deixar de fazer a menção aqui, um livro que foi muito importante para a minha formação, livro do meu orientador de mestrado, o professor Luciano, chamado... como é o nome do livro do professor Luciano mesmo? Chamado A Percepção Social do Natural. Esses livros são encontrados na internet, alguns deles são encontrados também em PDF, e a leitura deles são essenciais para a gente entender a relação que existe entre produção de pobreza e produção de riscos e danos ambientais. Pois bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, curte, compartilha. No mais, forte abraço a todos e valeu!